Muito obrigado aí pela introdução e obrigado a todos. É um prazer estar aqui de novo no workshop do INERJ, fazendo essa apresentação que eu coloquei esse título, Tecnologias Disruptivas Aplicadas em Sistemas Elétricos de Energia. Eu dei esse título porque me pediram essa palestra semana passada, eu nem sabia do que eu ia falar. Então, vocês podem ver qualquer coisa de engenharia elétrica cabe aí dentro desse tema. E esses dias eu juntei uma pesquisa recente que eu estava fazendo sobre armazenamento de energia e se eu tivesse que dar um outro título para ela, seria Estado da Arte do Armazenamento de Energia em Volante de Inércia. Então, vamos começar falando do volante de inércia, que na verdade ele tem um nome em inglês que é flywheel, ou essa sigla aqui, FES. Né? Então, quando eu pego um volante de inércia e coloco esse volante de inércia para girar, eu tenho uma energia cinética armazenada nele. Lembrando um pouquinho das nossas aulas de mecânica, ou física 1, nós vemos que essa energia é igual a 1/2 de J ômega ao quadrado, onde J é o momento de inércia e ômega é a velocidade angular desse volante de inércia. Aí eu posso ter dois tipos de flywheels. Eu posso ter esse tipo de flywheel, que é um flywheel de baixa velocidade, onde eu tenho um grande momento de inércia, uma grande massa girante, mas girando em baixa velocidade, e a outra opção que eu tenho é o flywheel de alta velocidade, que eu vou ter já uma massa menor, só que girando numa velocidade muito mais alta. Quanto mais alta? Acima de 6.000 RPMs, pelo menos. Tá? Então, a gente está falando de milhares de RPMs ou dezenas de muitos milhares ou dezenas de milhares de RPMs no armazenamento de energia. Então, vamos comparar aqui os flywheels de baixa e de alta velocidade. Densidade de energia. Então, eu consigo ter nos flywheels de alta velocidade uma alta densidade de energia, porque é a energia que eu tenho pelo volume, tá? Energia armazenada pelo volume. E alta densidade de potência também é maior aqui. Peso e volume, aqui ele é pequeno e leve, em comparação ao grande volume que eu tenho e o grande peso no flywheel de baixa velocidade. Aqui ele é mais complexo, o flywheel de alta velocidade. Por quê? Porque eu vou precisar de vácuo nesse sistema para diminuir o arrasto que eu tenho com ar, o atrito viscoso com ar. Eu vou precisar de mancais magnéticos ou mancais supercondutores também, que são complexos, pelo menos mais complexos, mas já temos soluções comerciais. O material que eu utilizo no meu volante de inércia, que pode ser um material compósito também. Então, eu aumento aqui a complexidade, onde ele perde. Mas, para a gente gosta de problema novo. O engenheiro gosta de resolver problema. Então, aqui tem o que eu quero, eu tenho um problema para eu resolver. Tá? Bem, decaimento de energia que é baixo, já que eu uso mancal magnético, aqui eu tenho um alto decaimento da minha energia armazenada, aqui também tem um bom tempo de resposta, ele é rápido. E tem o RTE, que é Round Trip Efficiency, aqui ela é alta, ou seja, a energia, o quanto eu boto de energia no flywheel que eu consigo retirar. Por exemplo, a bateria está em torno de 80%, 85%. Aqui, se eu não armazenar essa energia por muitas horas, eu posso ter de 85% a 95% nos flywheels de alta velocidade. E a retenção da energia pode chegar a horas aqui. Tá? Tem flywheels que suportam até horas com energia armazenada. Então, vamos falar um pouco do estado da arte. Eu estudei esse tema no meu mestrado, no meu doutorado, e meu doutorado acabou em 2007. Depois estudei em alguns projetos e fiquei um pouco afastado estudando outros temas num passado recente. Aí, quando eu volto e venho reestudar esse tema, eu descobri que nós já temos várias plantas comerciais. O flywheel estava meio esquecido durante um tempo. Eu estudei esse tema junto até com a Janaína, que é professora daqui de Juiz de Fora, já que orientamos alunos. Tivemos projeto em colaboração com a Universidade de Uppsala. E eu voltei a estudar recentemente, aí eu vi que muita coisa mudou. É bom, às vezes, você sair de um tema, muda, quando volta, poxa, a coisa evoluiu. Então, vamos falar do que tem instalado no sistema. Então, a Siemens foi lá em Money Point, que fica na Irlanda, é uma usina a carvão, e eles estão instalando um parque eólico offshore de 1.500 megawatts lá, uma fazenda offshore lá. E para dar
estabilidade para a rede, prover um pouco de inércia para esse sistema, regular a frequência, eles instalaram esse flywheel de baixa velocidade. Tem outros flywheels de baixa velocidade, mas esse é o maior do mundo. Então, nós podemos ver que é uma referência. O investimento, só para ter ideia, para Siemens desenvolver esse sistema aqui, custou 50 milhões de dólares. A potência dele é de 400 MVA e a capacidade de energia é de 160 megawatts-hora. E baixa velocidade aqui a gente tem uma ideia de 3.000 RPMs. Todos os outros que eu vou mostrar agora são de pelo menos 6.000 RPMs para cima, tá? Só para ter ideia. Esse aqui é um projeto chinês, que é o projeto de Diglun, que ele fica na China e é o maior de alta velocidade que a gente tem no mundo atualmente. Foi comissionado agora em 2024, ano passado, uma potência total de 30 megawatts, não falaram qual é a energia, mas são 120 máquinas instaladas aqui. Dá para ver que tem um container e o flywheel, esse aqui fica enterrado aqui embaixo. Porque quando você bota uma massa girante com alta velocidade, tem um risco desse flywheel arrebentar, tem uma força centrífuga ali, se aquilo arrebenta pode matar alguém. Então, tem um alto custo nesse flywheel, às vezes até tão grande quanto o custo do desenvolvimento do flywheel, que é fazer toda a infra, de cavar um buraco e enterrar esse flywheel. Tá? A aplicação dele é regulação de frequência da rede. O investimento dele foi de 48,1 milhões de dólares. Tá? Potência eu já falei, e cada unidade, então, dá 250 quilowatts. Tá? Aqui nós temos agora a Beacon Power. Beacon Power é uma empresa americana e ela foi líder mundial durante muitos anos nesse tema de flywheel. Tá? Ela não tem o objetivo de armazenar por longas horas, eles armazenam por 15, 30 minutos até 1 hora, é o objetivo deles. Tá? Então, é um flywheel que ele acaba tendo uma perda maior, mas das 3 plantas que estão instaladas com flywheel, das 3 subestações, essa aqui de Stephentown é a maior de todas, que fica no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, é uma planta de 20 megawatts, de 5 megawatt-hora, a energia total armazenada, e se você for na potência máxima, dá 15 minutos de armazenamento. 200 flywheels, que dá 100 kW e 25 kWh por flywheel. A aplicação é regulação de frequência. Iniciou em 2011, então já tem muito tempo operando esse flywheel e ainda está operacional. Tá? O investimento para o desenvolvimento desse flywheel foi de 69 milhões de dólares, para a gente ter uma ideia de um custo de um flywheel. Esse aqui é o maior projeto do Canadá, é um projeto que foi feito indoor, são 10 unidades flywheels, que dá para a gente ver essas unidades flywheels enterradas aqui. Tá? Potência de 2 megawatts, com uma capacidade de 500 kWh. Não falaram um investimento, foi comissionada em 2014 e a aplicação é para regulação de frequência. Então, essa aqui é quase um protótipo em comparação com as demais que foram estudadas, mas é a primeira que foi instalada no Canadá. Podemos ver que outros países já estão investindo em flywheel também. Tem esse projeto aqui da Web Aruba, que fica lá em Aruba, no Caribe, potência de 5 megawatts, com uma energia de 1 megawatt-hora. Não encontrei fotos atuais, nem informações que o projeto foi acabado, só fotos da época da obra, quando eles lançaram a obra. Tá? Esse projeto foi anunciado em 2015, e lá eles estão utilizando 20 flywheels de 250 kW cada um. E era 1 megawatt-hora, né, que eu passei pela informação. Aqui nós temos um projeto da Filipinas, que na verdade eles estão usando uma tecnologia americana. Então já existe um produto comercial, aliás, existem diversas empresas que estão fazendo flywheels comerciais que você pode ir lá encomendar o teu flywheel e usar até para residência. Então, esse projeto é da Ember Kinetics. Aí eles desenvolvem cada unidade de flywheel que está apresentada aqui, cada uma delas, esse produto é o M32,
ele tem 8 kW, é um produto que a gente pode ver que a potência dele é bem menor. Ele tem 32 kWh, então ele é feito, se você descarregar com a potência máxima da máquina, são 4 horas de armazenamento que a gente tem ali. Se você pensar 32 kWh, essa massa desse flywheel, eu vou mostrar mais detalhes mais na frente, mas é uma massa de 2,3 toneladas. Né? Então, é uma massa bem considerável para esse armazenamento de energia. A aplicação, então, desse sistema aqui é para regulação de frequência. Não falam um número de unidades exatas, mas eles falam o valor total, que são 10 megawatts e 1 megawatt-hora. Eu ia fazer as contas, mas se você for pela frequência, pela potência, pela energia, não bate as contas. Mas é da ordem de 1000 unidades que eles estão planejando colocar. Tá bom? Bem, isso aqui é parte de um sistema de energia renovável, um complexo de energia renovável de 150 megawatts, que eles estão fazendo investimento total, tanto na geração quanto no armazenamento, de 200 milhões de dólares, lá nas Filipinas. Então, aqui está uma foto desse rotor, aqui está o CEO da empresa e um outro pesquisador, e já temos isso como produto comercial. A velocidade máxima desse flywheel é até 9.000 RPMs, tá? E eles não foram para tecnologias tão inovadoras, eles foram bem conservadores no projeto, porque eles fizeram, por exemplo, um rotor de aço, e você poderia usar fibra de carbono, poderia usar um material mais leve para você poder ir até armazenando em velocidades maiores. Tá? O que me impressionou nesse projeto, eles estão dando 10 anos de garantia, a vida útil projetada é de 30 anos. Tá? O que me impressionou é essa dissipação de energia de apenas 100 watts. Eu achei realmente muito pouco, e eu estou começando a procurar os papers para ver as informações que estão nos artigos. Mas quando é um produto, você começa a ter dificuldade de achar informação em paper. Então, vou procurar patente, procurar outra informação para ver de onde vem uma dissipação tão baixa de energia, entender um pouquinho melhor se não é um dado comercial apenas. Tá? Mas esse aqui eu estou me aprofundando agora nesse produto aqui. Então, ele é um exemplo de uma empresa que você pode ir lá e comprar um flywheel, se você quiser, por demanda. Não, eu quero ir, traz uma unidade, coloca na minha casa aqui, porque eu tenho uma geração fotovoltaica, em vez de vender para concessionária, eu quero ficar independente. Se a gente tivesse um flywheelzinho operando aqui fora de manhã, mas a gente teve um PS aqui, né? Teve um no-break aqui que segurou, pelo menos, o microfone durante aquele tempo. Tá? Tem essa outra empresa, Torus, tá? Que tem um produto chamado Novaspin. Esse aqui, em vídeo, diz que chega a 50.000 RPM, já usa material compósito, mas você não vê muito mais informação, é só informação comercial e brochura que você encontra. Então, não encontrei mais coisa, encontrei menos coisa ainda desse LZY aqui, da Shanghai LZY, Energy Storage Company, da China. Engraçado que esse aqui eu pedi uma cotação para eles, aí fiz contato e tudo, eles, não, vou te mandar, vou colocar o representante local. Uma empresa chinesa, onde está esse representante local? Eu sei que agora não me procurou, até o momento. Tá? Dando sequência, então, temos aqui o que a gente fez em termos de Brasil, disso daqui. Essa pesquisa ela foi da época do meu doutorado e de um projeto de P&D que a gente teve na Light, com a Light. Então, aqui está o professor Rolim, lá da UFRJ, também é membro do INERJ. Tá? E aqui está o motor gerador, deu para ver ele operando, tinha um mancal supercondutor que estava girando e o próprio mancal era pesado, o volante de inércia estava junto. E aqui a gente usa uma máquina de relutância variável. E o conversor eletrônico era um conversor comercial da Semicron, que tinha uma potência bem maior do que dessa máquina, que é de torno de 1 kW. Então, foi um protótipo que a gente estudou e a gente foi melhorando esse protótipo. A gente colocou uma câmara de vácuo nesse protótipo, melhorou os mancais, estudamos bastante esses mancais e desenvolvemos outros conversores. Tá? Então, está passando para o próximo. Aqui está o próximo. Isso aqui já foi uma pesquisa na UF que eu fiz. O motor é o mesmo, mas a gente desenvolveu uma nova placa de controle para esse flywheel. Aí a gente pode ver a máquina acelerando
e depois ela freando e eu descarregando essa energia numa lâmpada que tinha aqui, para a gente estudar um pouco mais o controle e o conversor estático. Então, eu tive 2 alunos de mestrado, esse Gustavo Luiz Ferreira, eu orientei com a Janaína, e depois teve um outro mestrando, que era até de um mestrado profissional, que é o Tiago Bumpos, também estudou esse sistema e melhorou o controle dele. Então, vamos falar dos principais componentes do flywheel. Tá? Então, eu tenho uma parte que é eletrônica de potência, que está aqui em cima, que é um conversor bidirecional, provavelmente a configuração back-to-back, eu vou ter um elo CC no meio, eu vou ter 2 inversores conectados por um elo CC. Tá? E eles podem trabalhar como retificadores também. Então, eu posso ter que estudar o projeto desse conversor, é muito importante esse controle, que é a própria conexão com a rede. Tem a máquina elétrica, que é fundamental nesse meu projeto. Eu posso usar 3 tipos de máquinas, posso usar motor síncrono, síncrono de uma permanente, no caso, né? Posso estudar o motor de relutância variável ou até motor de indução, são os tipos de máquinas que podem ser aplicadas nesse flywheel. O volante de inércia em si e todos os mancais, além da câmara de vácuo e a bomba de vácuo que eu preciso para manter esse sistema. Não preciso de um alto vácuo, mas um vácuo de alguns milibars já é o suficiente para eu retirar a principal parte do ar que está ali dentro e diminuir as perdas por atrito viscoso com ar. Tá? Então, o que a gente tem que otimizar para eu desenvolver um flywheel nacional? Aqui estão os pontos de estudo para os próximos passos dessa pesquisa, se a gente for fazer essa pesquisa no Brasil. Eu tenho a otimização da geometria do flywheel, eu tenho algumas geometrias que já são conhecidas na literatura que apresentam maior densidade de potência, tá? Que elas conseguem melhorar essa relação energia armazenada pelo peso. Tá? Eu posso estudar os materiais compósitos que vão compor esse meu volante de inércia, então isso aqui é um problema de engenharia mecânica. Esses 2 aqui da esquerda. Eu tenho também os meus mancais magnéticos, que foi o objetivo da nossa tese, e essa tecnologia a gente domina muito bem. Usando a tecnologia que eu comecei a estudar com flywheel, depois a gente construiu o trem do Maglev Cobra, que o professor Richard Stefan fez o Maglev Cobra. A tecnologia do Maglev Cobra para a levitação é a mesma tecnologia que a gente aplica no flywheel, só que no caso um é um mancal linear, com um motor linear também, e no outro é rotativo. Apenas muda dessa forma. Tá? Motor gerador tem que ter um estudo de otimização em cima dele também, para a gente seguir na evolução da cadeia de inovação desse tipo de tecnologia. Parte de bomba de vácuo já é comercial, mas é só fazer um estudo, e a eletrônica de potência, o conversor estático. Então, fazendo uma finalização aqui das minhas palavras, o que a gente pode dizer? Que tem uma demanda global para armazenamento de energia. E o flywheel ele se encaixa como uma das componentes para esse sistema. Se eu lembrar das palestras, teve a palestra do professor Djalma, por exemplo, no último INERJ, ele falou sobre armazenamento com hidrelétrica reversível e com baterias, com BESS. Então, a gente recordando isso, o BESS já está comercial. Você já tem BESS instalado na rede básica. Já tem BESS instalado em diversos sistemas aí. Mas flywheels a gente tem pouquíssimos. Então, eu vejo o flywheel agora como a gente já tem produtos comerciais. Num futuro próximo, a gente vai começar a ver sistemas flywheels instalados em sistemas elétricos de energia. Tá? Então, ele desenvolveu uma tecnologia do flywheel, ela desenvolveu muito nos últimos anos. Ela teve um avanço muito significativo nos últimos anos. Então, com isso, nós estamos num ponto de começar a ver aqui no Brasil essa tecnologia ser implantada. Como foi dado o exemplo hoje, a gente vê a tecnologia sendo implantada lá fora e depois ela chega aqui. E a gente vai ver isso aqui em breve. Tá? No futuro próximo, vocês podem ver que a gente vai começar a ver flywheel instalados em sistemas de energia. E a gente precisaria de um grande investimento no Brasil para a gente não perder esse bonde do flywheel, também como a gente já perdeu tantos outros aqui.
E ainda dá tempo da gente correr atrás, porque essa tecnologia que está sendo vendida lá fora ainda não está 100% madura. Ela ainda precisa ser mais testada e ela tem que ser adaptada à nossa realidade. Tá bom? Então, com isso, pessoal, eu termino minha fala. Eu agradeço pelo tempo de vocês e devolvo a palavra para o Chair.